faz novo que já se perdeu. Não existe impossível, é pro meu Deus, pro meu Deus. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos, amém? Bom estarmos aqui essa noite. Deus nos permitiu chegar para poder louvar o Senhor, agradecer o nome dEle. E nós louvamos o Senhor pelo cuidado que Ele tem para conosco, né? Agradecemos porque Deus tem sido bom todo o tempo. E aquela coisa que fala assim, Deus é bom em todo o tempo, em todo o tempo Deus é bom, né? Todo mundo repete isso e fala sobre isso. É só nós olharmos para a nossa vida e ver realmente o quanto Deus é bom mesmo. Deus é maravilhoso. Sem nós merecermos, o Senhor Ele tem feito muito por nós, né? Só a misericórdia dele de cada dia se renovando sobre a nossa vida é um fato de nós agradecermos o Senhor. Então nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe aqui, né? Ele te trouxe aqui porque Ele tem algo a falar ao seu coração. Deus, Ele te trouxe aqui porque Ele tem uma mensagem para você. Deus, Ele te trouxe aqui porque Ele quer realmente transformar as nossas vidas. E se você que veio até aqui, Deus te trouxe, então abre o seu coração, deixa Deus falar com você, desde o início do culto até o término, nós possamos ser tocados, nós possamos ouvir a palavra do Senhor, e que ao sairmos daqui, possamos sair daqui diferente como entramos. Eu não sei como você está, como você chegou, mas Deus conhece o seu coração, Deus sabe da sua vida, e Deus sabe, talvez aquilo que está te incomodando. Então coloca isso diante do Senhor. Nós vamos orar, mas antes nós vamos ler um salmo, e depois a gente ora, pedindo a Deus a direção para este culto. Salmo 126. Salmo 126. Faremos a leitura. Salmo 126, versículo 1 em diante. Apenas 6 versículos, né? Mas de uma grandeza realmente maravilhosa esse salmo. Salmo 126, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, com as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus montes. Amém? Vamos. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Qual é a grande coisa que o Senhor fez na sua vida? Na correria do nosso dia a dia, é tão simples, irmãos, esquecer e de elevar louvores, né, em ação de graça ao nosso Deus. Nós corremos, nós fazemos tantas coisas, esquecemos. E é fácil cair nisso todos os dias, no esquecimento daquilo que poderíamos nos levar a ser mais grato ao Senhor, né? Nós ficamos realmente a cada dia envolvidos com as coisas, e a vida ela pode até ser difícil muitas vezes ao ponto de vista nosso, mas ela é cheia também de improviso que nos faz lembrar da grandeza do nosso Deus. E o nosso Deus, irmãos, Ele permanece imutável. Deus, Ele é maravilhoso e Ele opera nas pequenas coisas, nos detalhes da nossa vida. Deus, Ele realmente mostra que Ele é Deus nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Então há sempre um motivo, irmãos, para nós poder adorar e ser grato ao Senhor. Se você olhar para a sua vida hoje, se você olhar para a sua vida, o que Deus tem feito, aquelas pequenas coisas, você vai ser grato ao Senhor. E essa noite nós possamos ser gratos ao Senhor, gratidão no nosso coração. Olha para você aí, para a sua vida, o que Deus fez por você hoje. Como o salmista diz, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e Ele tem feito grandes coisas. Nós devemos ser gratos ao Senhor. Às vezes esquecemos de agradecer,
de exaltar e glorificar o nosso Deus. Hoje, o pastor ensinando de manhã a questão de evangelismo, e um rapaz realmente perguntou assim para mim essa semana: fala uma palavra para mim de incentivo. E eu disse para ele: o que está acontecendo? Ah, aqui tudo é ruim. Aí eu disse para ele assim: olha, uma palavra para você. Você levantou da sua cama, você está respirando, você andou, você chegou até aqui, você está falando comigo. Deus é bom em todo tempo. Aquele rapaz olhou para mim e falou assim: puxa, é isso que eu precisava. Bom, Deus é bom nas pequenas coisas da nossa vida. Então não é nas grandes coisas que nós temos que ser gratos, é nas pequenas coisas. E nós estamos aqui para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Feche os seus olhos, eleva os seus pensamentos em Deus. Vamos orar junto, vamos agradecer ao Senhor. Agradeça o Senhor por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Agradeça o Senhor por aquilo que Ele tem te dado. Agradeça o Senhor pela sua família. Agradeça o Senhor pelos seus filhos, pela esposa, pelo esposo. Agradeça a Deus pela igreja. Agradeça a Deus pelas pequenas coisas que o Senhor tem te dado. Seja grato. Vamos agradecer o Senhor junto. Pai, obrigado a Deus por essa noite o Senhor nos trazer até aqui este lugar mais uma vez. Eu quero, Pai, junto com esses irmãos, agradecer ao Senhor por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado a Deus, como o salmista diz, grandes coisas o Senhor tem feito por cada um aqui essa noite. Eu agradeço o Senhor pela vida. Eu agradeço o Senhor realmente pelo ar que respiramos. Eu agradeço o Senhor porque nós podemos nos levantar, andar, podemos trabalhar. Ó Deus, eu agradeço o Senhor pelo cuidado. Eu agradeço o Senhor porque o Senhor sustentou cada um de nós essa semana. Eu agradeço também o Senhor por esse dia que o Senhor nos concedeu, que está iniciando essa semana. Eu agradeço o Senhor por cada irmão que está aqui essa noite, por cada família. Eu agradeço o Senhor, ó Pai, porque muitas são as bênçãos. Só que nós, na correria do dia a dia, nós não somos gratos, nós não paramos para agradecer o Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Deus, obrigado, porque nós temos a liberdade de poder chegar diante do Senhor. Obrigado, Deus, porque nós temos a liberdade de nos reunir aqui neste lugar para poder entoar louvores ao Teu nome, para nós poder expressar nossa gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa igreja, obrigado por esse ministério. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Estevam, que tem conduzido esse rebanho, pelo qual o Senhor concedeu a ele de sabedoria, de entendimento. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor realmente é bom para conosco. Em todo o tempo o Senhor tem sido fiel para comigo e para com todos aqui, ó Pai. Então nós somos gratos. E que essa noite, ó Deus, o Teu nome seja engrandecido. Que essa noite o Teu nome seja louvado, exaltado, glorificado. Que essa noite, ó Pai, não a nós, mas ao Teu nome, ó Deus. Que nós possamos diminuir cada vez mais, mas que o nome do Senhor possa crescer. Que o nome do Senhor possa ser exaltado, glorificado. Ó Deus, se estamos aqui, é pelo Senhor. Então, ó Deus, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Que nós possamos, ó Pai, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Não só apenas de lábios, mas de coração. O Senhor conhece cada um que chegou aqui, como esses irmãos estão. Ó Deus, se há algo que tem preocupado, se há algo que tem atrapalhado, ó Deus, que nessa noite o Senhor possa quebrar, o Senhor possa arrancar, o Senhor possa trazer alegria novamente. Ó Deus, fale conosco. Abençoe-nos, ó Deus, aqui essa noite. Que nós possamos ter um tempo abençoador. Um tempo, ó Pai, que realmente o Senhor seja glorificado. Muito obrigado, Deus, por tudo. Obrigado porque o Senhor se faz presente no nosso meio. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós pedimos a direção deste culto. Amém e amém. Os irmãos do grupo de louvor vai chegar e nós vamos começar cantando ao Senhor para sempre.
Deus, Ele merece todo o nosso louvor para sempre Ele deve ser adorado e exaltado. Aqueles que podem, vamos colocar de pé, irmãos, e vamos louvar o Senhor juntos. Solte sua voz, vamos louvar o Senhor com alegria. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, fez por pular na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou.
Como eu disse, Deus é bom. Então vamos cantar Bondade de Deus. Ao cantar, lembre-se aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Quanto Deus, Ele é fiel. Oh
Vamos ver. Leve a Deus a oração, agradecendo pela bondade de Deus na nossa vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio que nós podemos estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor. Ó Pai, pela noiva comprada, lavada e remida pelo teu sangue, Senhor. Ó Deus, como é bom e suave o Senhor, meu Pai, tem nos abençoado a cada momento. Ó Deus, o tempo inteiro. Ó Pai, a tua bondade tem nos seguido a cada momento, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, das grandezas, dos teus atos, meu Deus, sobre nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, se estamos aqui, foi porque o Senhor permite que nós estejamos aqui, Senhor. Ó Deus, como indignos que nós somos, pecadores, o Senhor com a tua graça e misericórdia, Senhor, nos busca a cada momento. Tem buscado, ó Deus, ali naquele lugar, onde o Senhor sabe, meu Pai, que só com um grito de socorro o Senhor tem estendido as tuas mãos, Senhor. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que se compadece de nós. Conhece, meu Pai, as nossas fraquezas, conhece as nossas dificuldades, ó Deus, até mesmo de orar, de falar contigo, Senhor. Ó Pai, obrigado, porque o teu Espírito, Senhor, que habita em nós, nos capacita. Ó Deus, de estar diante da tua face, diante do Senhor, ó Deus, reconhecendo, meu Pai, que sem ti nada somos, nada podemos fazer, Senhor. Ó Pai, nós queremos, meu Pai, nos submeter, meu Pai, nesta noite, a tua vontade, que o teu Espírito venha, meu Deus, nesta noite, atuar de uma maneira, meu Pai, singular, que a tua palavra, meu Pai, pregada nesta noite, acha corações nesta noite, ó Deus. Ó Deus, busca, meu Pai, perdido. Busca aquele, Senhor, que realmente precisa do Senhor. Que realmente se entrega ao Senhor, meu Pai. Ó Pai, nesta noite, Senhor, eu te peço que, mais uma vez, ó Deus, que o Senhor nos alcance. Ó Pai, obrigado. Obrigado, Pai, pelos testemunhos aqui. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, meu Pai, que está sobre nós, em nós. Em nome de Jesus, a Senhora agradecido, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, nós vamos para aquele momento de nos cumprimentar uns aos outros. Chegou alguns irmãos depois, então a Laura vai colocar a música. Sai do seu lugar, cumprimente o seu irmão. Que Deus possa estar nos abençoando. Amém. Glória a Deus. Vamos, o próximo cântico nós vamos cantar. Nós vamos recolher as nossas ofertas, mas antes eu quero ler um texto.
Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Esse versículo fala: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, o momento de nós ofertarmos aquele que veio preparado, com seu dízimo e oferta. Aqui fala que Deus ama quem dá com alegria. Isso, irmão, significa que quando você dá algo para Deus, seja o dinheiro, seja o seu tempo ou ajuda, deve fazer com o coração alegre, feliz e não por obrigação. Então nós vamos cantar Estamos de Pé. Mas primeiro, peço que a irmã Nina nos leve a Deus oração, já agradecendo pela sua oferta, irmã Nina. Obrigado, Senhor Jesus, por estarmos aqui na tua casa, por este momento, porque o Senhor nos permitiu chegar até aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente em todos os momentos, em todos os dias da nossa vida e da tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa, estamos aqui para prestar um culto ao Senhor, que o Senhor receba no teu trono de graça, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, as ofertas que vão ser aqui ofertadas no gasofilácio, Senhor. Aqueles que vão ofertar, que o Senhor os abençoe, aqueles também que não vão, que o Senhor abençoe da mesma forma, em nome de Jesus. Cuida de cada um de nós, Pai, nos abençoe, dando a nós condições de abençoar a tua casa, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos louvar o Senhor, estamos de pé. Pressionados, mas não desanimados, perplexos,
precisamos, irmãos, caminhar sempre, né? A Bíblia fala que nós devemos olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Então nós precisamos ter fé, a obra de Deus é por fé. Então vamos caminhar. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Bem, ninguém pode parar a igreja, porque a igreja, irmãos, é do Senhor, não é de homens. Os irmãos podem sentar, o pastor tem a palavra. Boa noite, irmãos, a paz a todos, todas, graças a Deus por estarmos aqui, amém? Nós vamos às comunicações dessa semana, começando com a terça-feira, né? Nós temos o encontro das irmãs, da conexão feminina, vai ser aqui mesmo, né, na igreja, às 19 horas e 30 minutos. Então, mulher, esse é o seu espaço, o seu tempo, só irmãs estão reunidas aqui para aquilo que Deus falar aos seus corações, né? É um tempo que eu entendo. Eu não sei você, mulher, mas há muitas irmãs que reclamam que seus maridos não as escutam, não as ouvem. Não sei se é o seu caso. Se é o seu caso, venha na terça-feira, porque as irmãs vão te ouvir, sabe? Porque tem que você fala, eu falo, mas parece que ele nem escuta o que eu estou falando. Então, se você vier na terça, é um momento santo que você pode desabafar, chorar, alegrar-se, enfim, né? Aquilo que está no seu coração. Depois, Laura, nós temos o encontro com Deus. O encontro com Deus, aquele casal lindo, maravilhoso ali, né? É minha casa. Então, nós não estamos mais fazendo encontro com Deus lá, aqui dentro, nós estamos fazendo no lar. Então, por enquanto, vai ser feito na minha casa todas as quintas-feiras, às 19 horas e 30 minutos. Falando isso, depois eu vou pedir para mais os irmãos separarem mais 5 cadeiras para eu levar, né? Que levei só 5, e nessa última quinta a gente ocupou todas. Nós não estávamos muitos irmãos, né? Me ajude lá para depois eu colocar no carro, por favor. Então, quinta-feira encontro com Deus, amém? Amém. Também, na quinta encontro com Deus, nós sempre falávamos e falamos, e oramos, e sonhamos com células. Vocês lembram disso? Nós temos uma casa, já. Amém. Uma. Glória a Deus. Mas ainda falta o líder para essa célula. Temos agora a casa está aberta, mas falta o líder da célula. Porque, como foi dito no domingo passado, não tem condições de abraçar tudo, né? Sexta-feira eu vou fazer mais um exame do coração, e no dia 28 mais um exame do coração. Então, irmãos, né? Se você quiser que o seu pastor dure um pouquinho mais, prazo de validade dele se estenda, ajuda o velho. Não estou velho, mas ajuda o velho, né? Sexta-feira eu vou fazer o exame riberal, depois vou fazer outro lá em Rio Preto, e aí vou levar para o cardiologista e ver o que nós vamos fazer, né? Com o coraçãozinho dele, que já está batendo bem devagar, né? Não é aquele coração que bate, mas enfim. Então, irmãos, encontro com Deus, e se houver um líder, eu vou ser ousado. Se houver uma líder, a gente começa. Vou ser ousado.
Porque muitas vezes os homens se aquietam e deixam a vida lhe levar. Então, assim, precisamos de um líder que Deus coloca para todos semana, naquele dia que for combinado, tem que estar lá. É compromisso. Não é se der, se eu tiver, não. É compromisso. Amém? Amém. Com Deus é compromisso. Ele busca pessoas que tenham compromisso com Ele. Não é compromisso nosso, é com Ele. Depois nós temos o que, Laura? Sim, explorando a palavra. Domingo que vem é o nosso segundo capítulo, quando nós vamos falar de evangelismo intencional e evangelismo relacional. Nós estamos falando de evangelismo, que é algo importante na nossa igreja, porque sem evangelismo a nossa igreja não vai crescer. Precisamos que o Senhor converta almas, e a conversão vem de Deus, mas os instrumentos que Deus usa somos nós. Deus salva, nós somos instrumentos. Nós não salvamos ninguém, a nossa placa de igreja não salva ninguém, a nossa igreja não salva ninguém, quem salva é Deus. Amém? É Deus, Ele. Se nós não falarmos, as pessoas não vão ouvir. Se as pessoas não ouvirem, não exerce a fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer entender um pouquinho desse evangelismo relacional, evangelismo intencional, tem esse domingo próximo e o outro que nós começamos hoje. Depois, na hora nós temos o culto da noite, é isso? Amém? Culto da noite, louvor. Eu não vi nenhum dos irmãos naquela foto. Não, eu procurei, mas esses são membros da nossa igreja? Não são, mas quem fez a arte, colocou lá. Amém? Depois lá, o nosso sonho. Qual é o sonho? Estava conversando, quarta-feira estava com outro pastor, nós estávamos viajando juntos, para uma visita numa igreja, e aí eu estava falando com ele dos sonhos. Ele falou: pastor, eu vou orar por isso também, pelos seus sonhos, ou que Deus nos dê o terreno. Inclusive, esse pastor falou: pastor, eu posso pedir dinheiro? Eu falei: pode. Aí ele falou: quem sabe a igreja tal dê 100 mil reais? Eles têm, eles têm dinheiro, eles têm. Se eles derem 100, mais um pouquinho que a gente tem, já é alguma coisa. Só vai faltar 150 só depois. Mas não é isso? Gente, ninguém começa grande. A gente precisa de um terreno. Tendo um terreno, eu tenho certeza que a gente vai levantar os muros, uma cozinha, um banheiro e vamos ganhar a capela. Tenho certeza disso. Mas a gente precisa de terreno, no mínimo. Ou que Deus nos dê uma propriedade que a gente reforme, Mas tudo isso é para a glória do Senhor. Amém? Depois da hora. Aniversariantes, dia 9. Irmã Esther. Que dia que foi? Feriado, A senhora nasceu no feriado. Deu trabalho com a sua mãe? Exatamente. Vem cá, irmã. Vem aqui à frente. Vamos orar por você. Dar graças a Deus por mais um ano que o seu Deus te concedeu de vida. Amém? Amém. Graças a Deus. Quem você deu lá com a irmã Esther? Ixi, ninguém. Irmã Ana. Vem cá, irmã. Então, salvou, Nós vamos colocar aqui, vamos estender nossas mãos em favor da vida da irmã Ruth. A irmã Ana vai orar por você. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por estar aqui para louvar e engrandecer o teu nome. Obrigado pela salvação que nós temos em ti, Senhor, e obrigado pelos irmãos que foram chegar nesta noite, Senhor. E agora nós queremos orar pela vida da irmã Esther, Senhor. Tu possas conservar ela na tua palavra todos os dias.
possa estar bem, Senhor, para acompanhá-lo cada dia da sua vida, Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos pela vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, parabéns mais uma vez, irmã. Obrigado, Ana. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Isso, recebeu um abraço aí. O que mais nós temos, Laura? O vídeo. Mas antes do vídeo, queria chamar aqui a irmã Maricelda. A senhora fugiu, semana passada foi quase para o céu. O senhor estava te chamando, você falou, não, quero ficar mais um pouquinho. E a irmã Maricelda, ela passou pelas águas do batismo, né, no último domingo do mês passado. Glória a Jesus. Ela é avivada. E nós não entregamos para a senhora naquele dia o certificado de batismo, mas nós estamos entregando hoje. Está aqui o seu certificado, bonitão. Amém. Amém? Mostra para os irmãos isso, tirar a foto. Né? Sobre por causa da senhora ser na foto, né? Mas, não, volta aqui, mano. Não tenha pressa. Mostra de novo lá para os irmãos. Não é bonito também, irmão? Né? Glória a Deus. Ficamos felizes da senhora estar com a gente e estar na nossa comunidade. Que só seja uma bênção nas nossas vidas. Vamos orar por sua vida? Senhor, eu agradeço pela vida da irmã Mari. Agradeço por ela existir. Agradeço a Deus por ela ter tomado decisões na sua vida e ela ter descido, Pai, as águas do batismo, dando testemunho público de sua fé. Ó Deus, da sua convicção de salvação, morrendo para o mundo e ressuscitando para o Senhor. Oro pela vida dela, da Mari, que o Senhor abençoe em todas as áreas de sua vida, que o Senhor ajude-a em todas as suas lutas e dificuldades, e que o Senhor a use para nos abençoar, abençoar a vida da nossa igreja, a vida dos nossos irmãos, e que também nós, como igreja do Senhor, possamos ser uma bênção na vida dela. Ajude-nos, ó Deus, a caminharmos juntos para a glória do Teu nome. Mais uma vez, obrigado por ela existir, obrigado por ela estar melhorando da sua enfermidade e hoje ela poder estar conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus, irmão Mário. Deus abençoe. Temos o vídeo missionário, então vamos ver quem é o missionário de hoje. Eu sou a missionária Aline, para quem não me conhece, meu esposo Luiz Carlos, meu filho Victor Hugo, e tem a Emanuele, que está por aí, deve estar ali fora, a nossa filhinha, e nós estamos trabalhando no campo missionário, lá na Primeira Igreja Batista em Cardoso, e montando uma missão batista em Ponte Gestal, como já foi anunciado aqui. Mas quem vai contar um pouquinho da nossa história é o meu esposo. Graça e paz, irmãos. Irmãos, como é bom poder estar aqui com vocês para falar um pouquinho daquilo que Deus está fazendo na nossa região. A realidade é que antes que eu fale um pouco sobre a cidade de Ponte Gestal, eu quero agradecer muito, porque foram 8 anos que nós estivemos ali em Cardoso com a finalidade de restabelecer o trabalho, começar uma nova história e sem alongar, vai passar ali, os irmãos vão passar para mim. Nós, no dia 24 de agosto do ano passado, tivemos a oportunidade de se tornar a primeira igreja batista em Cardoso. É um sonho que Deus tinha colocado no nosso coração, foi quando nós começamos a nossa jornada, quando nós ouvimos o chamado do Senhor. Dentro desses 8 anos, nós tivemos muitos momentos difíceis, foram momentos bons, foram momentos ruins, de muita perseverança, mas Deus construiu essa aliança entre nós, essa amizade que nos aproximou, que nos fez apoiar, as orações, os investimentos. Então nós conseguimos restabelecer ali a primeira igreja batista em Cardoso. Então tem uma imagem ali que ficou bem visível para vocês verem, porque isso não é um fruto do nosso trabalho. Nós somos ferramentas que Deus enviou, mas os irmãos, essa parceria entre igreja local, é disso que eu quero falar nesse tempo, porque essa parceria entre igreja, mãe, missão, convenção, associação, promotores, que vai fazer todos esses movimentos evangelísticos avançar. Então isso é o nosso trabalho.
eu e você, junto com a minha família, construímos ali, levando esperança para aquelas pessoas que estão em Cardoso. E agora eles aprenderam que eles também precisam avançar. E a realidade é que, pode passar mais uma vez, irmão, por favor? A realidade é que os irmãos sabem que ali na nossa região, tem falado muito isso aqui, do mesmo jeito que lá na região em Jaú, em todos os lugares tem uma necessidade de plantação de igreja. Ali em volta de Cardoso nós temos 4 cidades que também não têm a presença denominacional. E nós não queremos parar. Eu digo para a Aline que eu me sinto muita vontade sendo missionário. Eu sei que eu tenho que passar pelo concílio, eu sei que eu tenho esse chamado que é necessário, mas eu amo fazer missões. Eu amo plantar igrejas, eu amo me envolver nessas dificuldades aí, porque isso mostra o quanto Deus é bom conosco. Então nós somos aqui testemunhas vivas do quanto Deus opera. Enquanto você acha que não tem nada, enquanto você acha que não vai dar certo, Deus opera. Então eu quero agradecer muito os irmãos, pode passar por favor. Nós então iniciamos o trabalho na cidade de Ponte Gestal. Só que nós não vamos conseguir fazer isso sozinho. Mesmo sendo ainda uma igreja em crescimento, nós precisamos continuar avançando e agora nós estamos olhando para a cidade de Ponte Gestal. E essa parceria que eu disse é muito importante, porque nós temos agora, fomos abraçados, pode passar por favor, nós fomos abraçados pela igreja de Canaã, pastor Marcelinho Longo, abraçou a nossa família, aquela missão, e eu preciso muito que você nos ajude, porque sozinho a gente não vai conseguir, tá bom? Pode passar mais uma vez. Nós iniciamos o trabalho lá, mesmo ainda estando em Cardoso, lá naquele processo de emancipação e tudo mais, a gente já visitava essa cidade. Então a gente começou ali na casa da dona Isabel, lá naquele negócio que já é de antiga, começando através de uma residência. Os irmãos podem ver aí, através desse trabalho na casa da dona Isabel, nós conseguimos alcançar aquela família, batizamos o casal, e aí a gente começou a ficar à vontade lá. E agora, nós então vamos avançar para esse momento especial, no dia 31, ali, e você é o meu convidado para estar com a gente. Nós estaremos ali com o nosso novo coordenador de missões estaduais, pastor César. Eu disse para ele, pastor, se ele não for, Canaã vai conversar com ele, vai chamar para conversar com ele, porque isso é importante. Então o pastor Helder também vai mandar uma representação lá de missões nacionais. Irmãos, conto com você nesse novo desafio. Realmente é um trabalho do zero que carece. Eu quero rapidinho, Harumi, rapidinho, pode ir no último slide, por favor, no último. Pode passar, não, o antes, por favor, o antes. Nós teremos aí a inauguração dia 31, depois nós teremos essas agendas aqui. Talvez você fale assim, como é que a gente vai visitar o Luiz lá no interior? É longe, né? Mas nós temos 2 oportunidades. O Todinho vai estar lá com a gente, e também vai estar com a gente a associação lá de Esperança, de Campinas. Está aberto as inscrições, então se você quer estar lá naquele lugar com a gente, conhecer o trabalho, procure essas pessoas e venha participar com a gente. Muito obrigado, irmãos. Esse ambiente que vocês vão ver outros no mesmo ambiente é o AMI. Quem conhece o AMI? AMI? O que é o AMI? Acampamento de Missões Estaduais. Não é isso não. AMI é acampamento, lá está me corrompendo aqui. Acampamento de Missões Estaduais. AMI. E quem vai no AMI? Todos os missionários. E quem vai? O promotor de missões. De quem é esse promotor? Das igrejas batistas do estado de São Paulo. E se você fosse lá, se a gente perguntar, quem estava da igreja batista de Holândia no AMI? Ninguém. Por que ninguém? Porque nós não temos um promotor de missões. Então, quando tiver o próximo acampamento de missões nacionais, talvez não teremos ninguém. E de missões mundiais, talvez não teremos ninguém. Ou sim. Mas o que depende? Depende de alguém assumir um compromisso com Deus nessa área. Olhe por isso. Amém.
oração e mais ação, né? Oração. Então esse tudo que tem ali é em missões estaduais, que são 3 dias, sexta noite, sábado e domingo, lá no nosso acampamento em Sumaré, perto de Campinas, né? E a igreja, quando tivermos o promotor ou promotora de missões, nossa responsabilidade é enviar esse promotor ou promotora todos os acampamentos de promotores de missões, para que ele venha e contagie a nossa igreja com a obra missionária. Hoje é o segundo domingo do mês, o dia de missões, o dia do missionário batista. Homens e mulheres que deixaram todas as coisas, deixaram parentes, deixaram família, deixaram trabalho, deixaram sua cidade natal, deixaram conforto, deixaram cidades e dedicaram e dedicam suas vidas a pregar o Evangelho a pessoas. Há vários deles que, para eles, comprar um botijão de gás tem que vir de avião. Chegam em locais que não tem casa, eles têm que construir sua casa de madeira. Eles não têm TV, não têm carro, eles não têm o luxo da cidade, não tem mercado, não tem padaria, não tem médico, mas eles estão lá. Por amor, a obra tem um chamado, vocação. Ser missionário, eu não sirvo para ser missionário, não tenho esse chamado. Mas ser missionário, eu olho para essas pessoas e falo, puxa vida, que preço eles pagam para fazer missões. Então olhem para os nossos missionários, né? Que o Senhor Deus nos abençoe e nos ajude. Mais alguma coisa, Laura? Terminamos? Ok. Na semana passada, nós tivemos aqui algumas coisas, uma delas que nós compartilhamos lá no nosso encontro com Deus, na quinta-feira em casa. Estou esperando você lá na próxima quinta. Foi a alegria de ver o quanto que a nossa igreja abençoou o trabalho lá em Cajuru. Os irmãos vieram aqui na quinta-feira de madrugada, né? Bem cedo aqui, me acordaram no feriado, vim bem cedo para eles levarem as cadeiras. Irmãos, vocês não têm ideia da felicidade daqueles irmãos quando eles pegaram as 25 cadeiras que nós damos. Amém. Você não tem ideia da felicidade, do sorriso, porque eles não tinham onde sentar. E eu louvo a Deus porque a nossa igreja, a igreja de Deus, aqui em Holândia, pôde ser usada por Deus e doar essas 25 cadeiras. Amém. No passado nós recebemos a doação, hoje nós abençoamos, fomos abençoados. Eu tenho certeza, irmãos, que o tempo de Deus para a nossa igreja ainda não chegou, mas estamos caminhando. E eu tenho certeza que através da nossa igreja muitas outras pessoas vão ser abençoadas. Amém. Na nossa cidade e fora da cidade. Morragudo está lá. Na semana tivemos uma outra igreja trabalhando o processo de talvez passar para a nossa denominação. E nós temos muitas ideias. E nós estivemos lá em Rio Preto essa semana fazendo o exame da hemanina. E eu falei lá com o pastor lá, que a gente almoçou juntos lá em Rio Preto. Falei, pastor, precisamos de obreiros. Manda obreiros para a nossa região. Se mandar obreiros, a gente tem trabalho. Amém? Amém. Tem trabalho. Manda obreiro, se a gente não for lá em Salles. Manda obreiros, que a gente bota para trabalhar. A gente precisa de gente, né? Então orem por isso. Então eu fico feliz por isso que o Senhor fez através de vocês, irmãos, e vocês tenho certeza que vocês abençoaram vidas. Amém. Amém? Para a glória de Deus. Sempre. Falando de missões, dia 26 de julho. O que vai acontecer dia 26 de julho? Alvoroço missionário. Alvoroço missionário. O que é alvoroço missionário? A igreja de Holândia, Bragópolis e Cajuru estarão recebendo um número de irmãos e irmãs que estarão vindo. Então, é uma mobilização da nossa associação através da Juventude Batista, dos nossos jovens, da Jubanop. Então, essas cidades, incluindo a nossa, vamos receber no dia 26 de manhã
Eu não sei o número ainda de pessoas que virão fazer evangelismo conosco. Amém? Amém. Virão fazer evangelismo conosco. Então nós estaremos juntos. Eles virão de manhã, passarão o dia inteiro e faremos o culto no final da tarde. Ainda não definimos algumas estratégias ainda, né? Mas por mim a gente vai fazer o culto na rua. Tudo é na rua. A gente é meio doido, tem que fazer as coisas na rua, né? O pastor, o pregador vai ser eu mesmo, então bora, vamos fazer na rua. Mas, irmãos, nós precisamos de vocês em vários sentidos. Primeiro, que vocês estejam orando por isso, porque se Deus não tiver no negócio, a coisa não vai caminhar. Segundo, que você participe. Afinal, eu trabalho para a nossa igreja. Os irmãos estão vindo para nos ajudar. São 20 ou 30 ou 40 irmãos que estão vindo para nos ajudar. Estão dedicando o seu tempo para nos ajudar a evangelizar. Então, você tem que participar conosco. Separa aquele dia, manhã até o final da tarde, para estar conosco. Uma das preocupações que nós temos sobre o almoço, a Comevan vai bancar os custos do almoço. Então, graças a Deus, a gente não vai precisar pagar, fazer o almoço ou gastar com o almoço. A Comevan vai bancar isso. Mas precisamos de café da manhã. E aí eu vou pedir para os irmãos fazerem suas doações. Amém? Amém. Então nós vamos fazer o café da manhã, você vai doar. Eu nem vou falar para você, traz 1 litro de leite. Se você for me perguntar, pastor, o que eu trago? Traz 10 litros de leite. Traz 100 pãezinhos. Não é um absurdo, né? Mas eu sou meio absurdo mesmo. Então não me pergunte o que traz. Fala com as irmãs, porque nós vamos dar o café da manhã. Depois vamos para a rua. Voltamos, vamos almoçar. Não sei como vai ser isso ainda. E depois do culto, nós vamos dar um outro café para eles poderem ir embora. Com a barriga cheia. Para chegar onde eles moram. Certo? Então, o que sobrar de manhã a gente entrega no final do dia de novo. Amém? Para que nada sobre. Eles comam tudo. Vamos enganar todo esse povo. Né? Então, irmãos e irmãs, vamos começar aí a nos organizar para que recebamos as doações. Como eu trabalho missionário, não precisa trazer presunto. Presunto pode trazer para mim depois, mas não precisa trazer presunto. Tá? Nem queijo caro. Pão com manteiga, café com leite, chocolate, chá. Esse é o mínimo. Se tiver um bolinho, amém. Glória a Deus. Certo? Mas assim, nós não queremos luxo. Nós viemos para trabalhar, não viemos para comer. Mas nós fazemos isso para abençoar e recepcionar os irmãos que virão. Amém? Amém. 26 de julho. Marque na sua agenda. Né? E no dia 23 de agosto nós estaremos recebendo também a nossa igreja, os pastores da nossa associação. Então, dia 23 de agosto, todos os pastores da região estarão em Orlândia aqui, para o nosso encontro dos pastores, né, das igrejas aqui em Orlândia, então dia 23 de agosto, mas isso a gente vai trabalhar a semana que vem. Também é importante falar do Lar dos Avós. O Lar dos Avós vocês viram lá, eu mandei um recado para vocês. Eu acho que ninguém foi lá, né? Eu acho que nenhum dos irmãos conhece Lar dos Avós. Nenhum dos irmãos conhece lá. Lar dos Avós, irmãos, ele tem lá tipo um asilo de crentes batistas idosos. Então, lá tem muitos pastores idosos, muitos irmãos já em idade bem avançada, que moram dentro desse asilo, que é chamado Lar dos Avós. É um lar batista da nossa denominação, e quebrou lá a máquina deles de lavar. Não a máquina de lavar roupa que a gente tem em casa, a máquina grande. Os irmãos viram a postagem. Se o irmão ou irmã tiver qualquer tipo de recurso para doar para aquele trabalho, faça de coração. Você está colocando dinheiro no lugar que eu conheço. E um dia a gente pode até conhecer também. Assim que nós tivermos alguém da área social na igreja, aí nós vamos começar a visitar os nossos orfanatos, começar a visitar o nosso lar, asilo, para que os irmãos vejam a extensão da nossa denominação e aquilo que nós fazemos por pessoas. A gente já tem esse privilégio, mas eu quero que você tenha
conhecer e ver. Eu estive lá e vi o que os irmãos fazem por outros irmãos, né? Por vidas. Amém? Está lá, qualquer coisa você me chama. Qualquer valor. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai fazer um montão lá. Né? Eu tenho certeza que Deus vai prover a necessidade deles. Ah, sim, no mesmo dia, sim. Dia 26 também. Então, justamente por isso, a gente vai estar trabalhando de manhã, aproveitando e convidando pela tarde, mas irmãs tem mais gente. Né? No mesmo dia, 26 de abril, de julho. Amém? Amém. Terminamos pedidos de oração. Ora então por nós também, vamos fazer o exame de sexta-feira, que o Senhor Deus nos mostre tudo que tem que ser feito, né? Oramos ao Senhor, agradecidos que somos, pelo teu cuidado conosco. Temos enfrentado lutas, temos enfrentado dificuldades, Senhor. Tu sabes, o Senhor vê, o Senhor nos escuta, clamando, nos escuta chorando, nos escuta às vezes gemendo. O Senhor vê o nosso coração muitas vezes triste, o coração muitas vezes angustiado. O Senhor nos vê quando deparamos com dificuldades que nós não temos como resolver, que nós não temos força, ou não temos sabedoria, ou não temos condições. O Senhor nos vê, e quando o Senhor nos vê, imagino que o Senhor vê pessoas tão pequenas, tão fracas, tão sensíveis, pessoas tão suscetíveis às variações das coisas, frágeis. Eu sei que o Senhor nos vê, e tudo aquilo que está em nós o Senhor enxerga. Eu oro, meu Deus e meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor, meu Deus, nas suas misericórdias, venha ao nosso encontro, de cada um de nós, daqueles que levantaram as suas mãos, daqueles que choram, daqueles que lutam, daqueles que dizem não consigo mais, não tenho mais força, quero desistir. Oh Deus, não permita que isso aconteça, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo, que habita no coração de cada um de nós, nos dê forças e nos dê o Teu consolo, e, ó Deus, fortaleça a nossa fé, para que a gente creia que o Senhor, só o Senhor, pode mudar a nossa situação. Ajude-nos a confiar no Senhor, a entregar ao Senhor toda a nossa confiança, todo o nosso crer, tudo aquilo que nós esperamos, sonhamos, queremos entregar ao Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o nosso único Deus, e não há outro além do Senhor. E eu sei que o Senhor nos ama, eu sei que o Senhor tem um carinho por nós, e eu sei que o Senhor pode nos ajudar e nos fortalecer e fazer com que o nosso coração descanse. O Senhor disse para nós, para irmos até o Senhor e descansar no Senhor, entregar a Deus todo o nosso cansaço, toda a nossa tristeza, todo o nosso desânimo, porque o Senhor disse que estaria cuidando de nós. Eu creio nisso, eu acredito que o Senhor cuida de nós. Ajude-nos, ó Deus, a entendermos isso também, a vivermos essa realidade de que o Senhor cuida de nós e descansar no Senhor, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor disse para o teu servo no passado, quando ele clamava com dores, o Senhor disse para ele que a tua graça era suficiente, que a tua graça seja suficiente em nossas vidas. Possamos ver a graça do Senhor no nosso viver,
Ajude-nos, Senhor, porque precisamos do Senhor. A tua palavra diz que olhei para os montes e perguntei: de onde me veio o socorro? E a gente possa dizer para nós mesmos: o meu socorro veio do Senhor. O Senhor é o meu socorro. O Senhor é a minha segurança. O Senhor é a minha âncora. O Senhor é meu tudo. O Senhor é tudo. E eu confio no Senhor. E eu descanso no Senhor. Porque aprendi a entregar ao Senhor todas as coisas. E o Senhor diz para descansar e esperar. Haja, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu propósito. Em nome de Jesus eu te agradeço por isso. Te agradeço por estarmos aqui nesta noite. Te agradeço por tudo que o Senhor nos tem feito, por tudo que o Senhor nos tem dado. Louvado seja o teu nome sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, tudo que o pastor disse aqui, todas as palavras, a gente precisa de fé. Fé para fazer, fé para acontecer. Teve momentos na minha vida que eu precisei exercer um ato de fé também. Talvez na sua também. Esse cântico que nós vamos cantar aqui, o grupo de louvor vai cantar. Se você souber, você canta daí também, sentado, não precisa ficar de pé. Fé para o impossível. Eu assisti esse filme e ele é baseado em fatos reais de uma família missionária. E desde o início até o término eu chorei porque eu lembrava daquilo que o Senhor já tinha feito em algum momento na minha vida. Então nós precisamos de fé. E o pastor disse aqui muitas coisas. Não só vai ser realmente feita se você tiver fé e se colocar realmente para fazer. Então eu espero que Deus também fale ao seu coração através desse cântico. Fé para o impossível. Eu olho pra cruz, diante de
nossas Bíblias, Efésios capítulo 5. Temos crianças? Temos a Sofia. Vamos orar pelas nossas crianças e quem vai ser a tia dela? As tias. Linda de Deus. Senhor, que te abençoe a vida de irmã Kelly, a vida da Alice, a ministrar no coraçãozinho da Sofia. Que o Senhor abençoe essa criança, que o Senhor abençoe os seus pais, que o Senhor abençoe a sua família. Abençoe a vida das irmãs, que elas tenham a direção do Senhor para ministrar no coração da pequena. E que a tua palavra seja semeada a cada dia no coração dela. E no tempo certo, no tempo do Senhor, ela possa ser transformada pelo Senhor e salva pelo Senhor. Em Jesus nós pedimos ao Senhor e oramos. Amém. Vão em paz. Efésios capítulo 5. Na semana passada nós começamos a falar e pregamos quando Paulo disse: sede meus imitadores, a partir do verso número 1, como filhos amados, e andar em amor. Nós falamos sobre isso na semana passada. Imitar o Senhor. E a imitação de Deus, nós vimos que Deus nos amou tanto que o Senhor Jesus, ele morreu. Diz o versículo número 2, que ele se entregou por nós como oferta e sacrifício suave. Jesus, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, porque somente ele poderia nos dar salvação. O amor dele fez com que ele agisse dessa maneira. O amor fez com que ele se entregasse. Quando Paulo coloca isso, numa lógica de Paulo, ele fala da seguinte maneira: da mesma forma como Cristo amou você, e ele morreu por você, agora Deus espera que você tenha uma vida cristã que também demonstre amor por ele. E como eu posso mostrar amor por Deus? Eu tão pequeno, eu tão falho, eu tão limitado, posso mostrar amor por Deus? Resposta: sim. Como? Amando e se entregando. E aí entra a chave de Paulo que nós falamos um pouquinho, recapitulando. Quando eu nego a mim mesmo, eu estou amando a Deus. Jesus, ele disse isso várias vezes: aquele que vem a mim tem que tomar a minha cruz e seguir a quem? A ele. Também ele disse: aquele que quiser ganhar a vida tem que fazer o quê? Perder. A lógica de Deus é diferente da lógica humana. Se eu quero ganhar, eu tenho que perder. E perder no quê? Aí Paulo começa então a relacionar algumas coisas a partir do verso 3. Então, se eu amo a Deus e me entrego, significa que eu agora vivo uma vida, uma prática de vida, onde eu deixo de fazer coisas que eu quero, que eu gosto, que eu estou inclinado enquanto pecador. E ele vai colocar então, verso número 3, não deve haver entre vós menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza, cobiça, pois essas coisas não são adequadas ao crente. Então ele começa a falar, a gente pregou sobre isso domingo passado. No verso 4 ele continua: não haja entre vós coisas obscenas, conversas tolas, gracejos imorais, que são inconvenientes. Ao invés disso, portai-vos com ações de graça. E ainda Paulo diz: porquanto podeis estar bem certo disso, que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então Paulo está dizendo que se eu amo o Senhor,
E se eu quero imitar o Senhor, eu também me entrego. Como me entrego? Negando a mim mesmo. Aquilo que é a nossa carne, não confunda carne com corpo. Carne é a concupiscência dos olhos, os desejos dos olhos. Aquilo que eu olho, eu cobiço. Jesus, ele disse isso. Se um homem olha uma mulher e a cobiça, ele já pecou. Não é isso que está escrito? Por isso que nós temos que tomar cuidado com algumas coisas. E é por isso que a mulher também tem que tomar cuidado com algumas coisas. Com a roupa de vestir. Eu fico abismado, a gente estava até conversando com isso numa visita de segunda-feira. Nós estamos conversando lá com as pessoas que estavam visitando, questões de igrejas onde as mulheres se mostram parte do corpo. Não pode. Amém? Ou estou errado? Não pode. Não é conveniente. Para o mundo é, mas para o santo de Deus não convém. E nós não fazemos o que nós queremos. Fazemos? Não. Nós fazemos aquilo que agrada ao Senhor, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu tenho que tomar cuidado em relação às coisas. Sim, tomar cuidado. E ainda ele vai dizer: ninguém vos engane com palavras vãs, destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento, na minha tradução, que eu estou lendo na King James, que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. E sim, a ira de Deus virá. O pecador, temos um copo aqui. O pecador, hoje o Senhor possibilita ele se converter, a conversão. Mas haverá um tempo que o Senhor também é justiça. Ele é amor, mas ele também é justiça. E ele virá e cobrará. E então ele está dizendo: porquanto não sejam os seus companheiros. Por isso que nós falamos, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Se nós queremos ser amigo do mundo, irmãos, nós não vamos agradar o Senhor. Por isso que ele está falando: sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou em sacrifício e em cheiro suave. Sacrifícios. Sim, nós deixamos de fazer coisas que nós queremos, deixemos de fazer a nossa concupiscência, porque nós queremos agradar a Deus, ou não? Queremos agradar o Senhor ou não? É uma pergunta, para a gente refletir sobre ela. E aí então, quando chega lá, Paulo diz, verso 7, não participe com eles. E aí no verso 8 ele explica: no passado nós éramos trevas. No verso de número 8, mas agora nós somos luz. Amém? Tem umas luzinhas de 6 volts, né? Tem uns irmãos que a luzinha dele é bem apagadinha. Tem uns que são luzeiros, parece um holofote, né? De estádio de futebol, né? Aquele holofote, bem claro. Olha de longe aquela coisa assim, nossa, quanta luz. É alguns irmãos, amém, luz. Mas tem um que é bem apagadinho. Já ouviram colocar uma lâmpada 220 numa coisa 110, o que acontece com ela? Né? Fica bem fraquinha, né? Aquela luzinha bem fraca. Ele diz: nós somos luz, éramos trevas, mas agora nós somos luz no Senhor. E ele diz ainda: andai como filhos. Então o meu andar, a minha vida é na luz, não é nas trevas. E aí depois nós falamos sobre isso, e no verso número 10, e terminamos no 10, quando ele falou: agradável, aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. E paramos aí. Viver de uma maneira que a minha vida, os meus atos, agradem a Deus, e não a mim mesmo, e não à sociedade lá fora. Agrade ao Senhor. E nós paramos aí.
E no verso número 11, então, continuando o texto, ele vai falar para nós sobre associar. Associar. Eu acho que todos nós aqui trabalhamos, né, de alguma forma, sim? Trabalhamos. O ambiente que você trabalha, como ele é? Há ambientes de trabalho diversos. Há alguns que só tem homens, numa linha de produção, por exemplo, né? Só tem homens lá. E aí sempre tem as piadinhas, não tem as piadinhas? Quem trabalha em empresa sabe disso, né? Tem aquelas coisas de malícia. Sim ou não? Tem. E está onde? Ao seu lado. Você ouve aquilo, você vê aquilo, você presencia aquilo. E aí entra a luz e as trevas. Ele fala para nós: não vos associeis. Se eles riem de uma piada grosseira, o que eu tenho que fazer? Rir com eles? Não. E aí entra o grande problema nosso: viver no mundo, ser luz no mundo. É um desafio. Porque a maioria das vezes nós podemos ser influenciados pelo mundo, pelas coisas do mundo. Todo mundo faz assim. No imposto de renda, nos impostos, no farol vermelho, na vaga do idoso, furar a fila e etc. Sim? E outras coisas. A palavra de Deus está dizendo para nós não nos associar com as obras infrutíferas. A vida cristã, irmão, se a gente realmente quer ser crente no Senhor Jesus, na palavra de Deus, nós temos que tomar muito cuidado onde estamos, com quem estamos e o que estamos fazendo. Porque isso pode ser entendido por Deus como que nós estivéssemos nos associando às trevas. E nós não podemos, nós não devemos, não nos convém. Nós somos chamados santos. E aí entra a nossa sabedoria que Deus nos dá. Sabe, contrapor, levantar a voz e dizer, vocês são todos pecadores, são todos para o inferno, etc. e tal. Não é esse caminho também. Mas nós podemos fugir, sair do meio, se esconder, pedir a Deus, orar, entrar em oração e falar: Senhor, livra-me dessas influências. Nós temos meios de escape. O Senhor Deus, Jesus, Ele disse: não há tentação que nós não podemos suportar. Nós temos escape, saídas. Quem é mais velho aqui, quem nasceu no século passado, tem um desenho, chamava-se Leão da Montanha. Alguns lembram disso, os mais velhos. E ele falava: saída pela direita. Não sei se quem lembra disso. Saída pela esquerda, que era a fuga. O crente tem como fugir. Não é que ele está fugindo de medo. Ele está fugindo porque ali não é o lugar onde ele deva estar. Não é o local onde ele deva participar. Isso a gente chama, irmãos, de um processo de negação. Ah, mas é o meu trabalho. Sim. Mas você tem que encontrar forças no Senhor para suportar as aflições e as tentações e fugir delas. José não fez isso? Gente, quem estava olhando José? Não estava José e a mulher de Potifar? Só os dois, não era isso? Só os dois. Alguém estava vendo? Ninguém está vendo. Poderia ter pensado assim. Ele poderia ter agido assim. Mas ele fez o quê? Ele sabia que aquilo não era o correto. E o que ele fez? Fugiu. Não é isso que a Bíblia ensina? Fala. Ele fugiu. Por quê?
porque ali não era o lugar dele estar. Se ali não é o lugar de você estar, fuja. Não fica. Não se ache forte, super-homem, super-crente. Aquele que está em pé, olha que não caia. Irmãos, nós não somos tão fortes assim. Por isso que ainda carecemos da graça de Deus em nossas vidas. Então ele fala, não nos associem com isso. Pois, verso número 12, ele fala que só de mencionar o que eles fazem é vergonhoso. E assim é o mundão. Assim é o seu ambiente, às vezes, de trabalho, ou seu ambiente de estudo, ou seu ambiente familiar, que não convém. Então nós nos separamos, porque a nossa preocupação é agradar o Senhor. Gente, para a gente pecar, é rápido, é fácil, não precisa nem se esforçar para cometer pecado. E aí o Senhor fala isso, veja o que ele diz no verso número 13. No verso 13 ele diz, mas todas essas atitudes, sendo condenadas, elas são manifestadas pela luz. Quem é a luz? Eu. Se eu sou luz, e eles são trevas, eu só posso denunciar as trevas se a luz estiver presente. E aí José fugiu, a gente tem que fugir. Mas há momentos que a gente não pode fugir e não deve fugir ou não podemos fugir. Esse talvez seja o grande mal dos anabatistas, que a gente chama hoje da igreja menonita. A comunidade menonita, de Menon Simons, os anabatistas, quando Thomas Metzer, ele foi guerrear na guerra de 30 anos na Europa, era a guerra entre os crentes e os católicos, os protestantes e católicos, teve a guerra de 30 anos. E na guerra de 30 anos havia uma comunidade chamada anabatistas. Pessoas que não são batistas. Anabatista é uma coisa, batista é outra coisa, são coisas diferentes. Esses anabatistas, Metzer, ele queria colocar uma sociedade religiosa. Então ele foi lutar contra os católicos e ao mesmo tempo ele lutou também contra os luteranos. E a comunidade batista, anabatista, ela foi quase que dizimada, tanto por católicos quanto por protestantes. Muitos anabatistas, se você assistiu o filme Radical, Os Radicais, alguém já assistiu Os Radicais? Não? Anote aí, coloca, assistir filme Os Radicais. Põe aí, assista esse filme. E você vai ver as atrocidades que aconteceram. Os Radicais, assista. Aí quando Menon Simons acolhe os menonitas, os anabatistas, surge então a comunidade menonita, que tem até hoje, principalmente no Paraná, na Bolívia, tem muitos locais, no Paraguai tem muitas comunidades menonitas, de Menon Simons, que eram que são hoje os anabatistas do passado. As comunidades quakers, as comunidades Mish, todas essas 3 comunidades de crentes, menonitas, quakers, Smishs, eles vivem em comunidades isoladas, eles não se misturam, eles não têm carros, eles não têm celulares, eles não têm televisão, eles não têm energia elétrica, eles não querem nada deste mundo, então eles se isolam. Casamento é entre eles não vão estudar fora e tem toda essa questão, por quê? Porque eles não querem misturar com o mundo. Então eles são luz, no lugar onde não há trevas. Mas a luz só existe se houver trevas, porque se não houver trevas não existe luz. E nós estamos no meio das trevas. Você está rodeado por trevas. Seus vizinhos são trevas. Talvez muitos dos seus amigos são trevas. Na escola é trevas. No trabalho é trevas. Porque o domínio, o Deus desse século, cegou o entendimento para que as pessoas não entendam
não vejam, não compreendam, conforme diz Coríntios. O Deus desse século cega as pessoas, e eles acham que está tudo bem. Mas Paulo está dizendo que essas atitudes, elas são condenadas, e a luz manifesta os erros deles. E aí ele diz, porque tudo se torna visível diante da luz. E essa é uma questão que nós precisamos tomar muito cuidado também, porque achamos que nas coisas escondidas, ninguém vai saber. É engano seu. Porque no dia que nós estivermos com o Senhor, todas as coisas serão reveladas. Todas as coisas. Aquilo que você faz escondido, Deus sabe. O que José poderia ter feito escondido, ele decidiu não fazer. Ele decidiu não fazer. Escondido. Ele poderia ter feito. E talvez nenhum de nós saberia. Mas nós temos que tomar cuidado, porque a luz vai revelar todas as coisas. Em mim e em você. Em cada um de nós. Por isso, olhai muito bem por onde você anda. Para que naquele dia não sejamos repreendidos pelo próprio Senhor, lá na glória, quando estivermos com Ele. E aí, ele continua dizendo para nós, verso número 14, então ele diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te resplandecerá. Então, nós temos que tomar cuidado, acordar, perceber. Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos que ser como crianças, não é isso? Quando ele fala o quê? Não tem maldade, não tem malícia. Mas ao mesmo tempo, o Senhor diz que nós temos que ser simples como uma pomba e astutos como uma serpente. Nós podemos sim ser simples, mas nós temos que também ter discernimento das coisas. Discernir, isso é bom? Isso é de Deus? Isso está certo? Isso agrada o Senhor? Esse meu ato agrada a Deus? É isso que nós temos que pensar, naquilo que está em oculto, na sua vida, na minha vida, no seu dia a dia, no meu dia a dia. Por que Paulo escreve tudo isso? Porque ele entende que se nós queremos viver para Deus, nós temos que amá-lo, e para amá-lo nós temos que deixar muitas coisas. Por isso ele diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo vai te explicar. Verso número 15. Vamos ler juntos? Todos nós juntos, vamos lá então? Portanto, amém? Esse é para quem? Para quem que é esse texto? Para mim. Amém? Para mim. E o texto está dizendo para mim, Estevão, fica atento pela maneira como você vive a sua vida. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Estevão, fica atento quando você está trabalhando. Estevão, fica atento quando você está com seus amigos. Estevão, fica atento quando você está com seus parentes. Estevão, fica atento quando você estiver sozinho. Fica atento. Olha o que você está fazendo. Olha o seu procedimento, os seus atos, como eles são, como eles estão. Se nós estivéssemos aqui e formos recordar a Explorando a Palavra de algumas semanas atrás, foi explicado sobre santificação. E foi falado de várias coisas de santificação. A santificação é um ato que ele é contínuo, ele não termina. Eu tenho que me santificar, você tem que se santificar, nós temos que nos santificar diariamente, nos separar, viver para Deus, viver para o seu Senhor, porque Ele te amou,
Ele morreu por você. E é você que vai estar diante dele. Então ele está falando para mim, Estevão, cuidado com o vosso procedimento para que você não seja igual aos insensatos, os irresponsáveis, os ignorantes. Não faça isso, Estevão. Estevão, ande em sabedoria. A sabedoria que vem dos céus, a sabedoria que vem de Deus. Diz a palavra de Deus em Provérbios que o temor, no início da sabedoria é o quê? O temor ao Senhor, e o temor ao Senhor é o respeito a Ele. Se eu quero ter sabedoria, eu tenho que respeitar Deus, e eu respeito Deus por aquilo como eu vivo, pelas minhas formas de decidir, de escolher coisas. Aí eu mostro Deus na minha vida de fato, pelas minhas escolhas, pelo meu procedimento, pela minha forma de ser e agir. E não pelo que eu falo, mas pelo aquilo que eu vivo. A igreja de Jesus hoje, dizem que nós somos mais de 30% de evangélicos, não é isso? 34%, se eu não me engano, de evangélicos no Brasil. Gente, eu ouço aqui na cidade igrejas que só trazem escândalos, de gente ferida, de gente machucada. Onde deveria ser igrejas que pregassem a santificação, a palavra, são igrejas que pregam prosperidade, coaching, autoajuda, não pregam a palavra, não tem compromisso com Deus. Se chamam crentes, mas não tem nada a ver, não agem como tal. Até pastores aqui na cidade não agem como tal. É falso, é mentiroso. Gente, é isso, traz escândalos. E aí quando você fala que é crente, as pessoas riem da sua cara e falam, está mais um otário aí na minha frente. Não é assim? Muitas vezes. Por quê? Porque quando alguém deveria ser luz, ele agiu nas trevas. Dizendo-se filho de Deus, ele agiu como se não o fosse. E isso é escândalo. Em Coríntios ele fala muito claramente, vivei de tal maneira que você não traga escândalo, nem para grego, nem para judeu, nem para escravo, nem para a igreja de Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, não traga escândalo para a igreja do Senhor. Não viva uma vida de escândalos. É impressionante quando eu vejo um monte de reportagens vendo pastores sendo presos. Pedofilia, cárcere privado. Esses dias vi uma que as pessoas obrigavam os crentes a passar escritura para a pessoa, dizendo que Deus ia recompensar. Que absurdo! Absurdo. Verso 16. Ao contrário, então diz, mas andar em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. E os dias vão piorar, e vão ser cada dia piores. Não creia que as coisas vão melhorar. Não. Elas vão piorar. Dia a dia as coisas vão piorar. A sociedade vai piorar. Eu, quando vejo as nossas crianças, a primeira coisa que vem na minha mente é, que mundo ele vai viver? Ao mesmo tempo que eu quero ver crianças, eu tenho medo por elas. Eu tenho medo pelos pais delas. Onde você vai colocar a sua filha ou o seu filho? Em que escola? Quais são as amizades que eles vão ter? Que amigos eles terão? Quantos amigos vão estar fumando perto do seu filho ou da sua filha e você não está lá para proteger? Quantos palavrões o seu filho ou a sua filha vai ouvir na rua? Quantas meninas ou meninos vão incentivar o seu filho a praticar sexo fora do casamento? Quantas pessoas vão falar para os seus filhos, bobo, cola? Não tem problema não, todo mundo cola. Só tem uma maneira de resolver isso, é orar pelos seus filhos e ensiná-los o caminho do Senhor.
Sabe, irmão, você quer fazer um bom investimento? Eduque o seu filho. Eduque na palavra de Deus, todos os dias. Invista nele. Ore por ele. Ore pelo casamento dele. Ah, mas meu filho nem nasceu ainda. Começa a orar. Para que Deus coloque na vida do seu filho alguém que seja um crente de verdade. A gente precisa orar. Eu vou terminar. E depois, domingo que vem, eu tento terminar esse texto. E ele diz: e não vos embriaguei com vinho, em que leva a dissensão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. E eu quero pegar esse texto no domingo que vem e falar, ser cheio do Espírito. Se eu estou me esvaziando das coisas mundanas, das coisas humanas, das minhas concupiscências, eu posso colocar outras coisas no lugar. Eu posso me encher de outras coisas, que não de vinho, que não de bebedice, que não de alcoolismo, mas me encher de outras coisas que me trarão uma alegria maior. E é isso que nós temos que entender. A vida cristã, ela é diferente de uma vida humana, comum. Porque nós vivemos na luz. Nós somos filhos da luz. Nós somos filhos de Deus. E nós não somos desse mundo. Esse mundo não é nosso. Esse mundo não é seu. As coisas do mundo passam. A nossa cidade não está aqui. A nossa cidade está nos céus. Os nossos tesouros não estão nos bancos. Nosso tesouro está nos céus, onde nós estamos juntando, colocando lá, através das nossas obras, no Senhor, estamos juntando tesouros. Estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as coisas estão sendo acrescentadas. Viver como cristão é uma luta, é uma dificuldade. Sim, ela o é. Mas ela não é impossível. Porque se nós estivermos dependendo de Deus, eu tenho certeza que o meu Deus, Ele não me deixa só. Ele disse várias vezes que Ele estaria com a gente. Eu acredito nisso. Eu tenho que acreditar nisso. Que eu não estou só. E que todas as vezes que eu passo por situações, por mais diversas que sejam, eu sei que o meu Senhor está comigo. E as situações que são difíceis, de enfermidades, de perdas, de lutas, de escolhas, são difíceis. Mas o Senhor é conosco. Amém? Você acredita nisso? Você acredita que Deus é com você em toda e qualquer situação da sua vida? Que Deus não vai te abandonar? Aliás, que Deus nunca te abandonou? Até hoje, Deus nunca te abandonou. Olha para trás e veja se Deus falhou com você em algum momento. Quantas vezes, conta nas suas mãos, quantas vezes Deus falhou com você? Porque Ele nunca falhou comigo. Nunca. Agora pergunta quantas vezes eu falei com Ele. Não para de contar. Mas eu louvo a Deus por essa palavra, sabe, irmãos e irmãs? Porque se essa palavra existe, ela foi feita para mim. E Deus permitiu que ela chegasse até mim. Para que eu hoje pudesse procurar viver de uma maneira que Ele disse, ser imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo, em oferta e sacrifício suave diante do Senhor.
que a vida, a minha vida, a sua vida, a nossa vida, seja uma vida de sacrifício, de entrega, de cheiro suave. Que a sua vida exalte o nome de Deus. Que Deus olhe para você e veja lá, como ele disse para o tranqueira: viste meu servo Jó? Fiel, justo. Lembra de Enoque? Enoque andava com Deus, justo. José, um homem irrepreensível. Nós podemos agradar ao Senhor. A sua vida pode ser uma vida de agradar ao Senhor Deus, ou não. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo caminha conosco. E Ele nos ensina todas as coisas. Nós não estamos só. Você não está sozinho na luta, porque o Senhor vai contigo. E eu não falo isso como jargão não, viu? Eu não sou pentecostal, não. É isso que o Senhor é contigo. Não, não é isso não. Porque a Bíblia diz: eu estou com vocês. Vinde a mim, todos vós estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. E mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estarei com você. É a palavra de Deus falando. Irmão, vale a pena. Vale a pena renunciar às coisas do mundo. Vale a pena renunciar às suas vontades, algumas delas, que não glorificam a Deus. Vale a pena. Porque quando chegarmos no céu, nós vamos receber os galardões disso. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. A Tua palavra, a palavra do Senhor, é viva, é eficaz, é penetrante. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de ouvi-la, de lê-la, de estudá-la, de ouvi-la. Ó Deus, eu te agradeço por isso, porque a Tua palavra vai conosco. Eu amo a Tua palavra, e que o Senhor abençoe a palavra do Senhor em nossas vidas, e que a Tua palavra possa nos moldar, nos transformar, para a glória do Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Senhor, sobre todas as coisas. Ajude-nos a viver uma vida que honre e glorifique o Senhor de verdade, e que nós não venhamos apenas a falar, mas principalmente viver aquilo que o Senhor quer de nós. Somos fracos, mais uma vez eu digo, mas nós confiamos no Senhor e precisamos da ajuda do Senhor. E que o Espírito Santo que está em nós, como templos do Espírito Santo, se manifeste todos os dias em nossas vidas. E que Teu Espírito nos ajude a discernir todas as coisas, para que o nosso caminhar seja o caminhar que o Senhor se agrade dele. Fica conosco, Pai. Nos dê, Senhor, uma semana abençoada, em todas as áreas, em todos os sentidos. Guarda-nos de todo mal, de todo perigo. Afasta de nós tudo aquilo que vem do mal, tudo aquilo que venha tentar nos machucar, nos destruir. Ó Deus, que os poderes das trevas sejam quebrados, ó Deus, em nome de Jesus, para que nós tenhamos, Senhor, uma vida em paz e de paz diante do Senhor. Abençoa os meus irmãos, abençoa a vida da Tua igreja, abençoa a nossa caminhada, que o Senhor vai sempre conosco. Em Jesus eu oro agradecido por tudo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.